Pimenta demonstra como funcionou o esquema criminoso do INSS criado no governo Bolsonaro. Mas vale a pena, senhor presidente, uma linha do tempo aqui. Para mim que é muito esclarecedora. Eu pego aqui como exemplo a Ambev. A Ambev era aquela empresa, aquela instituição que tinha só 3 associados. E a Ambev passa a ter 650 mil associados. Mas olha que curioso, senhor presidente. O dinheiro entrava na Ambev, ele tinha que sair da Ambev. Então, logo, o governo Bolsonaro concedeu a CT para a Ambev, o Careca, em janeiro de 22, cria a Prospect. E o que nós vamos ver? A Prospect passa a ser irrigada com milhões de reais da Ambev e das outras empresas que ganham o canal de desconto do governo Bolsonaro. Começa a jorrar o dinheiro para dentro da Prospect. E a Prospect passa a fazer pagamentos. Então está evidente aqui a conexão, já desde janeiro de 22, governo Bolsonaro. E aí, presidente, surge uma situação interessante, que é essa figura chamada Alexandre Guimarães. Bota aí no quadro para mim ali o Alexandre Guimarães. Olha lá o Alexandre Guimarães. Ele foi nomeado para ser diretor de integridade, governança e gerenciamento de risco do INSS, governo Bolsonaro. Olha lá o que diz o inquérito da Polícia Federal. Rubens, esse cidadão que está sentado ao seu lado, e Alexandre Guimarães aparecem conectados por meio de operações financeiras e participam de várias empresas. Alexandre é diretor do INSS. Está vinculado diretamente a transações em empresas gerenciadas por Rubens, como a Prospect, e vai adiante. Alexandre e Rubens dividem a empresa Vênus Consultoria e Assessoria. Coloca para mim, por gentileza. Olha lá. Olha a data, gente. 2022. O Alexandre estava dentro do INSS. 3 de novembro de 2022. Nomeado para este cargo. E olha lá, gente. Olha lá o endereço eletrônico. Olha o endereço eletrônico. financeiro@prospect. O mesmo e-mail da empresa que o Careca tinha criado no início do ano. Então a Vênus é criada, senhor presidente, com o e-mail vinculado à Prospect. E o senhor Rubem aqui nos disse hoje que conheceu o Alexandre depois, não, o senhor Rubem, que diz que não é sócio, ele era o administrador financeiro. Ele era o administrador financeiro, já em novembro de 22. Foi na transição? Foi na transição. Exatamente isso que eu quero provar. Que o esquema criminoso, ele se organizou e se sofisticou, senhor presidente. E faz a transição. E vários deles eram funcionários de carreira, com bons currículos, conseguem ficar no governo. Olha lá, todas essas empresas aqui, que o seu Rubem aparece, lá como sócio, passa mais uma. Olha quando é que ele veio ser exonerado, Alexandre Guimarães. Olha lá. Exonerado no dia 4 de abril de 2023. Portanto, senhor presidente, ele fica 3 meses no nosso governo. 3 meses no nosso governo. Mas antes de sair do governo, o que ele fez? Ele criou essa empresa Vênus. E veja bem, em 23, 24, onde é que o dinheiro foi irrigado? Na Ambev, na Prospect, criado em 22, e na Vênus. Então, estas evidências demonstram com clareza o quê? Que o esquema criminoso foi montado a partir de 2019, de forma sofisticada, com operadores de uma organização criminosa que roubou bilhões de reais. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, não teve operação da Polícia Federal em 19, 20, 21, 22, todo mundo sabe aqui
que o grupo de trabalho do Ministério Público Federal foi instalado no dia 11 de abril de 2019. Não teve nada. Mas já haviam muitas denúncias. E alguém poderia perguntar aqui, mas então por que o governo do Lula não fez a operação na CGU em 2023? Por quê? Por uma razão muito simples. A CGU tem um plano previsto de auditorias para o ano seguinte. E não foi previsto pela CGU em 2022 nenhuma auditoria, senhor presidente, mesmo com o volume de denúncias que tinham. E quando que vai ter, então, uma auditoria da CGU? Quando o nosso governo, em 23, inclui no plano de trabalho de 24 da CGU auditoria sobre os descontos associativos. E eu estou falando aqui, está tudo documentado. E aí, 24, a CGU passa a fazer a auditoria. E começa a constatar e comprovar um volume ainda maior de denúncias. E chega novembro, outubro de 24, senhor presidente. E o que a CGU fez? De forma inteligente e correta. Poderia ter feito uma denúncia para pegar alguns dos bandidos? Não. Procurou a Polícia Federal. E a investigação da Polícia Federal começa a partir do momento que a CGU, no nosso governo, constatou e comprovou esse esquema criminoso que eu estou aqui descrevendo. Ah, mas por que a operação da Polícia Federal foi para a rua só em abril? Basta que os senhores e as senhoras consultem o processo, que vocês vão observar que a Polícia Federal pede para o Poder Judiciário que essa operação seja realizada muito antes de que ela foi autorizada. Então, o Poder Judiciário demora alguns meses até autorizar que a operação sem desconto fosse para a rua. E eu estou aqui demonstrando de forma categórica, senhor presidente, com documentos, aquilo que eu digo sempre. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro, que abriu as portas para a organização criminosa. E o esquema criminoso foi desmontado no governo do presidente Lula, através da CGU e da Polícia Federal. E mais do que isso, o dinheiro foi roubado pelo esquema criminoso montado no governo Bolsonaro, e o governo do presidente Lula é que garantiu a devolução para os aposentados do dinheiro roubado. Se alguém tinha ainda alguma dúvida, a quantidade de documentos aqui apresentados hoje demonstram de forma inequívoca tudo aquilo que eu estou afirmando e demonstrando com documentos a todos vocês.